Programa Primeiro Foco entrando no ar. E hoje eu recebo Edson Boaventura, ufólogo de campo com mais de 3 décadas de experiência, um pouquinho mais, né? 4 décadas de experiência na pesquisa ufológica. Seja bem-vindo. Tudo bem, Wendel? Prazer falar contigo. Faz tempo que a gente não se vê, né? Eu até estava meio saudosista aqui, né? Porque a gente fica lembrando, né, da época lá dos CPECs, né? Aquela galera de campo que se reunia e pesquisava o fenômeno OVNI aí. Então era um momento aí que a gente viveu da ufologia brasileira e da ufologia de campo, né? Muito legal, muito bacana, né? Então, bom te ver aí que você está na ativa, né? Eu aposentei do Banco do Brasil, agora estou me dedicando mais a esse hobby, né, da ufologia, que é algo que está no meu sangue aí há mais de 40 anos. Né? Pelos meus cálculos, a última vez que nós estivemos juntos numa pesquisa de campo foi em 1995, um ano antes do caso Varginha. Ou seja, faz 27 anos que nós não nos encontramos pessoalmente. É muito tempo, né? É muito tempo, né? Nossa. E eu até lembro que pesquisa que era essa. Eram umas pesquisas que estavam acontecendo ali na região, né, de Sumaré, Rafar, Mombuca, Tietê, né? Foi uma onda que estava ocorrendo naquela região, não é isso mesmo? Exatamente. Teve aquele pouso de Limeira que deu... O pouso de Limeira que deu... Caiu. Alô? Oi, deu uma caída. O que aconteceu aí? Não sei. Quando você começa a falar de caso Varginha, puf, do nada a transmissão... mas nem comecei a falar, já estão derrubando a gente. Já estão derrubando a gente. A gente estava falando do caso de Limeira, né? Isso, então. Limeira foi um caso bem polêmico, aquele pouso, né, num terreno baldio ali. Aí depois uns falavam que era OVNI, outros falavam que tinham colocado um plástico ali, o pessoal da transportadora. Eu sei que foi bem polêmico esse caso aí de 95. Mas eu lembro que os irmãos Mondini, Eduardo e Oswaldo Mondini, eles conduziram com bastante propriedade, né, a investigação desse caso na época. Tem até um caso interessante do caso Limeira, né? Que eu estava com 16 anos, eu fazia parte do CPEC, lá junto com os irmãos Mondini. E nesse dia, quando nós fomos para Limeira, Alder Covo, vários ufólogos da região, tinha algumas supostas marcas de pouso. Então a gente recortou a terra e colocamos a terra numa caixa para poder mandar a grama, um pouco da terra, para análise, para a Unicamp. A gente tinha alguns contatos na Unicamp que conseguiriam fazer isso para a gente. E aí paramos em casa, eu morava em Sumaré na época, e aí os Mondini falaram, olha, deixa a caixa aqui, a gente já recolheu o material, a pessoa já está levando para a Unicamp para poder fazer a análise, e depois a gente vê o que acontece, e leva a caixinha para o nosso museu. Dito e feito. Chegou no dia seguinte, eu fui ligar o computador não ligava. Eu fui acender a luz, deu uma explosão. Eu corri, liguei lá para o Eduardo, para o Oswaldo, aconteceu isso. Falou, Wendel, segura na linha um pouquinho. Aí uns 20 minutos depois eles ligaram. Acabei de falar na Unicamp, tá com radiação essa coisa. Eu falei, morri, porque eu dormi do lado da caixa, tá? Aí o que eu tenho que fazer? Liga para tal número. Liguei para tal número, falou, olha, vai ter que isolar toda a região da sua caixa, com fita, com tudo. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar para meus pais? Lascou tudo, né? Aí, 30 minutos depois, que foram os piores 30 minutos da minha vida, ligaram de novo. Olha, os testes deram errado. Foi uma radiação provocada por queima. Nada que faça mal para a saúde. Ainda bem, né? Foi um belo de um susto. Mas o que isso mostra? Foi o começo da ufologia de campo nos anos 80. A gente estava aprendendo muito.
Então, com esses erros que a gente foi se tornando, entre aspas, profissionais da ufologia. Você passou por alguma coisa assim parecida? Olha, com relação à radiação, não, porque a gente sempre tomou muito cuidado, ou levava um contador Geiger, ou levava filme dosimétrico, principalmente nos lugares dos pousos, né? Porque a gente sabia que em alguns casos, eram poucos, mas poderia ter algum tipo de radiação, porque quando se manuseava aquela terra, aquele material, a grama, onde pousou o OVNI, às vezes dava formigamento nas mãos dessas pessoas, né, que manusearam de forma irregular. Então a gente sempre tomou cuidado com isso, mas nunca topei com nada que fosse assim radioativo, né? É, Pelo contrário, só casos assim envolvendo esterilidade do solo, eletromagnetismo também, se tinha alguma parte metálica ali na região onde teve o pouso, às vezes ela ficava eletromagnética ali, né? Você percebia que tinha uma certa alteração. No caso, por exemplo, de São Vicente, que nós pesquisamos, em 95 também teve esse tipo de efeito, né? Agora, radiação não. Então, graças a Deus, em 41 anos aí de pesquisa, eu nunca me deparei com radiação nos casos de pousos de OVNI aí, ou nessas manifestações. Dois nomes para você: Claudeir Covo e Marco Silva. O que que Dois essa... nomes grandiosos que fizeram parte da minha vida. Infelizmente, eles não estão mais conosco, né? Claudeir é como um pai, né? Eu vivia na casa dele, aprendi muita coisa da ufologia séria, científica com o Claudeir, né? Ele era um engenheiro que fazia análise de fotografias ufológicas, vídeos ufológicos, e também era um investigador de campo de mão cheia, né? Um cara muito sério, né? E nos últimos tempos é que ele foi meio que decaindo, ficando mais isolado, né? Dos ufólogos e tudo mais, mas sempre foi um grande ufólogo, né? Um pesquisador que eu sempre menciono pelo trabalho ímpar que ele fez na ufologia brasileira. O Marcão, né, o Marco Antônio Rodrigues Silva, do Geone, também um grande parceiro, irmão, que ele era mais um agregador, né, da ufologia, dos ufólogos. Foi uma pena quando ele faleceu, porque aí a ufologia acabou aquela união que antigamente a gente via, né, nos grupos, nas pesquisas. O Marcão, ele não media esforços também para buscar respostas a respeito do fenômeno ufológico. E, inclusive, se algum dia eu conseguir concretizar um museu ufológico, que é o projeto da minha vida, eu pretendo colocar uma área em homenagem ao Marcão, né, justamente pelas inúmeras pesquisas de campo que ele desenvolveu juntamente com o Osmar de Freitas, à frente do GEONI, né, de um grupo paulista de pesquisa de campo ufológico, que também reuniu aí muitos materiais. Eles coletavam amostra de solo, né, onde pousava OVNIs. Enfim, até hoje o Osmar tem algumas peças importantes, né, que retratam aí a história da ufologia brasileira, né? Então Marcão fez muita falta quando foi embora também, né? E eu também vivia lá na casa dele, dormia lá no sofá, a gente trocava ideia, né? O Claudeir, mesma coisa, eu ia para São Paulo, passava os finais de semana. Com o Claudeir, a gente pesquisou o caso Varginha, junto ao grupo do Sete, né? Que foi constituído pelo próprio Claudeir naquele 1990. Tá vendo? Toda vez que a gente fala do caso Varginha, a transmissão cai. Vamos esperar um pouquinho que já vai voltar. Caiu de novo, pô.
Parece coincidência. Toda vez que fala de Eu Varginha, falei de cai a Varginha, né? transmissão. Você vê que coisa louca, meu? É doido isso. E não é a Pois primeira vez, não, porque em outros podcasts, quando eu começo a falar, os caras derrubam. Então, eu não sei se já é a palavra. Eu acho que vamos ter que mudar essa palavra aí para alguma vou usar um outra código. coisa. A criatura daquela cidade mineira, né? De repente. Mas voltando lá ao que eu estava falando, eu estava falando do Claudeir, não era isso? É do Marcos. Do Marcão, né? Não, então, não, tá falando do grupo do 7, não foi? Do grupo do 7, é verdade. Isso, então. Então, o Claudir Corvo, ele foi a pessoa que constituiu aí o grupo do 7, né, naquela época, em mil... Meu, impossível isso. É É impossível. impossível, cara. Que é isso? Vamos pular o assunto, a gente Vamos volta pular esse depois, assunto? Vamos pular? porque eu gravo podcast nessa plataforma Ah, quase diariamente. tá. Nunca caiu tanto como está caindo agora. Não, é doideira. É E doideira. é só falar desse assunto emblemático aí, né, de Minas. Então vamos falar de outra coisa por enquanto. Anos 80, não tinha internet, não tinha máquina digital, só tinha os fanzines. Como que era para você fazer ufologia naqueles tempos? Olha, foi muito difícil, né? Penoso a gente fazer ufologia sem muito recurso, sem dinheiro, sem equipamento. Então a gente contava muito com os membros, né, dos grupos que um entrava com a máquina fotográfica, outro entrava com a filmadora, outro entrava com o carro, né? Outro entrava com algum dinheiro para de repente fazer os fanzines lá, os boletins para divulgar o trabalho da gente. Então foi bem difícil. O que a gente tinha, assim, que era mais fácil, era um gravador de fita cassete, e aí, através desse gravador, podia ser aqueles pequenininhos, os grandes mesmo, a gente ia junto às comunidades onde tinha ocorrido algum fenômeno ufológico, e ali fazíamos as entrevistas com as testemunhas, né? Mas era tudo muito difícil, né? Então era algo de altruísmo mesmo. Você ia, né, e fazia a coisa acontecer. Lógico que se fosse hoje, né, com os recursos que nós temos, seria algo bem melhor. Talvez a gente conseguisse fechar uma série de lacunas que talvez ficaram em alguns casos que nós pesquisamos no passado, né? Mas mesmo assim era um trabalho importante de coleta de dados, né, de investigação. Alguns casos assim mais importantes a gente chegou a coletar também amostra, né, do local ou algum vestígio que tenha ficado, e dentro das possibilidades a gente já levava para algum laboratório científico para fazer análise daquele material, até para saber o que era aquilo, se era alguma coisa diferente ou não. Alguns até a gente chegou à conclusão que era pedaço de satélite, não tinha nada a ver com OVNI, mas teve alguns eventos, né, que realmente foram prosseguindo, né, nas investigações, e hoje a gente sabe que se tratavam de OVNIs autênticos. Por exemplo, aí eu poderia falar a respeito do caso de Ubatuba, né, aquela explosão do OVNI de Ubatuba na Praia das Toninhas, que a gente ganhou aí 4 fragmentos desse objeto. Acho que eu tenho até uma foto aqui desses fragmentos. Então seriam 4 fragmentos metálicos que depois a gente analisou, e ele converge com outras análises que já tinham sido feitas em cima desse material por laboratórios estrangeiros, né? A Dalquímica, a Caltech, a NASA, Universidade da França, e nós levamos para a Universidade de São Paulo, a USP, e lá eles geraram um relatório falando que era magnésio 99,3
puro. E recentemente a gente ficou sabendo que o Jacques Vallée, que é um físico francês, ele esteve na Argentina, nesse museu aqui, ó, Museu OVNI. Eu tive lá também. Lá tem 2 fragmentos desse objeto voador não identificado, referente ao caso de Ubatuba brasileiro. E o Jacques Vallée pegou amostras, recebeu algumas amostras, levou para o Gary Nolan, que é esse microbiologista, e ele analisou do ponto de vista isotópico e chegou à conclusão de que esse metal, esse magnésio proveniente do OVNI que explodiu em Ubatuba, ele é 30% diferente do magnésio terrestre, ou seja, não se trata de nenhum elemento que tenha magnésio ou que tenha sido forjado aqui na Terra, porque os isótopos dele são totalmente diferentes. Então é algo que veio provavelmente do espaço, né? Aí fica a dúvida, seria um OVNI realmente ou poderia ser um meteorito? Com base nessa dúvida, nesse questionamento, nós levamos o material para 2 especialistas em meteorítica, né? Então, eles são especialistas em meteorito. Levamos o material, submetemos a uma análise, né, por esses peritos, e eles fizeram até os laudos falando, olha, Edson, esse material não é meteorito, porque meteoritos que já caíram na Terra que tinham magnésio na sua composição tem no máximo 27%. Isso daí é 99,9, 99,3, 99,8. Então, e a própria aparência física externa do material não correspondem aos meteoritos. E eles falaram assim também, que se fosse meteorito, teria que estar misturado essa peça com outros elementos químicos, por exemplo, níquel, ferro, estanfiodita, farringtonita, coisas que estão presentes em meteoritos, e nesse caso, no metal de Ubatuba não existe. Então, assim, a gente sempre procurou investigar e procurar algum tipo de evidência ou prova do fenômeno, porque nós acreditamos que através da metodologia científica é que a gente vai ter respostas mais acertadas para esse inquietante fenômeno que é a ufologia, o fenômeno OVNI. E os fanzines? Para que serviam os fanzines? Então, os fanzines, eu até peguei um aqui, ó. Antigamente a gente fazia o Supsawa, né? Então, eram boletins que eram xerografados, né? Eram copiados, feito cópia, e essas cópias eram distribuídas para os grupos no Brasil e também no exterior. Só que essa informação dos casos ufológicos que a gente colocava ali demorava muito tempo para chegar. Por exemplo, quando ia para o exterior, às vezes demorava 2 meses, né, um pouquinho mais, para chegar na mão do grupo. Então a informação sempre chegava defasada, né? Mas ele cumpriu o seu papel de intercâmbio dessas informações, porque a ufologia ela vive de comparativo de dados, né? Então a gente tinha lá vários informativos, o informativo do GEONI, do CEPEX, do GUG, do CEPUL, de outros grupos também espalhados no Brasil, e era muito... a gente ficava muito feliz e alegre quando recebia essas informações e a gente devorava aquilo, né, para saber o que estava acontecendo nos outros estados, no mundo, a respeito da ufologia, né? Então era assim, era difícil também, porque você tinha que gastar dinheiro com as cópias, depois gastar dinheiro com o correio, né, para enviar esses periódicos aí para os grupos ufológicos, mas foi assim até que veio o advento da internet, né? Quando chegou a internet, aí ficou tudo muito mais rápido, tudo muito mais fácil, né? Porque hoje, por exemplo, você está numa vigília, você pode, de repente, estar passando aquela imagem através do Instagram, do Facebook,
imediatamente, né, simultaneamente ao que está acontecendo. Já no passado a gente não tinha essa ferramenta, né, da internet para poder fazer isso. Embora a internet hoje seja algo benéfico, a gente vê também como algo que prejudica e denigre um pouco a imagem da ufologia, principalmente na disseminação de fakes que são colocados na internet diariamente. Então, tem muita coisa que a gente acaba perdendo tempo vendo se é, se não é, e depois a gente descobre que são fakes aí, pessoas mal intencionadas que apenas querem ganhar views aí com montagens digitais, que hoje você tem um monte de programas aí digitais para poder ficar inventando historinha da carochinha da ufologia, né? Então, casos aí, seres, né, vídeos de seres que não tem nada a ver, são, infelizmente, fakes aí. Então, no passado era muito legal o boletim. Eu pretendo até futuramente fazer um portal e escanear, né, todo esse material de boletins, né, porque é muita coisa que a gente tem. Inclusive, os últimos boletins já eram grandes. Primeiro eram os pequenininhos, depois a gente já começou a fazer colorido Eu tenho também. todos do Google. E isso daqui, meu, é a história da ufologia, né, brasileira e mundial também, porque tem os boletins. A gente tem um material também do Walter Biller, que é um ufólogo carioca, e ele era muito organizado também. Ele pegava esses boletins e encadernava, né? Então, o material dele, uma parte, pelo menos, do material dele, ele está encadernada, né? Todos esses boletins que ele trocava aí com grupos no exterior. Então, foi bem legal essa época aí que nós vivenciamos. Pouca gente sabe o prazer que a gente tinha de chegar no final da tarde no correio, na caixa postal e abrir a caixa postal. A gente E nunca ter alguma sabia. coisa ali, né? Exatamente. 1985 foi o ano que surgiu o Google, correto? Foi, em agosto, dia 24 de agosto de 85, nós fundamos o Google. Por quê? Com o objetivo de pesquisar os casos ali na região, porque havia uma incidência muito grande desses fenômenos no litoral paulista. E como que eu descobri isso? Primeiro eu tive um caso 4 anos antes da fundação do Google, que foi o avistamento de um objeto imenso, alaranjado, e alguns objetos menores que saíam por baixo desse objeto maior. E aí, durante esses 4 anos, até a fundação do Google, eu verifiquei e descobri que aquilo ali era o fenômeno OVNI realmente, e que a região onde eu estava morando era uma região de alta incidência ufológica. Então a gente foi juntando depois pessoas com a mesma afinidade, a mesma vontade ali de pesquisar seriamente o assunto, e aí fundamos o Google. Inicialmente eu fiquei como presidente, ainda sou o presidente, o Jamil Villanova como vice-presidente, e aí foram chegando os outros integrantes, investigadores de campo, e a gente passou a atuar inicialmente no litoral paulista, tanto o litoral norte como o litoral sul, e depois a gente foi indo para outras partes aí do Brasil e do mundo também. Hoje, em investigação, eu já visitei 20 países, né, atrás do fenômeno ufológico. Você é bacharel em teologia, Isso, mas pratica uma ufologia científica. O que uma exatamente. coisa contribui com a outra? Deixa eu explicar. Nos primórdios da ufologia, você vai concordar comigo nisso, inclusive, muito se falava da presença de fenômenos ufológicos na Bíblia, né? Tem o livro A Bíblia e os Discos Voadores, do Fernando Cléton Nunes Pereira, e Eric Von Däniken falando também algumas coisas. Então, lá atrás, na década de 80, 90, a gente foi condicionado, né, ou induzido a uma verdade de que na Bíblia existia coisas ufológicas. Pois bem, por que eu quis fazer o curso de bacharel em
em teologia, além de conhecer um pouco mais as escrituras sagradas, tudo que tem ali em termos de doutrina, de ensinamento, era verificar também se havia realmente uma verdade da presença alienígena, da presença dos OVNIs ali dentro desse livro sagrado. E assim, foi um pouco decepcionante para mim ao ver que não tem nada muito claro, pelo menos nesses 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada, né? Já outras religiões, né, têm os seus livros também, por exemplo, o Kandisur tibetano, o Mahabharata, o Ramayana dos Vedas. Esses livros de outras culturas, eles têm mais claramente essa associação e uma interpretação ufológica de alguns eventos ditos religiosos, mas que, na verdade, poderiam ser ufológicos. Se a gente analisar a Bíblia somente, a gente não vai encontrar muita coisa ali. Mas, se pegar os livros apócrifos, a gente vai encontrar algumas evidências de que talvez alguns fatos ali estariam relacionados, sim, ao fenômeno ufológico. Por exemplo, um apócrifo seria o livro de Enoque, né, que tem ali uma história muito interessante falando de seres também. Se a gente pegar livros judaicos, né, a Torá judaica, ela já fala aí que existem 1.500 mundos, né? E quando você pega do hebraico e quando se fala de mundos, o mundo ele só existe se tem vida ali naquele lugar, vida inteligente. Então, se os livros judaicos já falam de 1.500 mundos, seriam 1.500 mundos criados por Deus, pelo Criador, seja lá o nome que queira se dar, mas que tem vida, né? E essa vida ela poderia, de alguma forma, estar chegando aqui no planeta Terra para fazer o que tem que fazer, né? Hoje a gente tem uma série de conjecturas, teorias, né, a respeito do porquê que eles vêm aqui, mas a gente não tem a certeza absoluta que é isso, né? Porque tudo indica que esses seres que nos visitam fazem essas atuações de forma obscura e de forma a não dar o conhecimento para a gente do real objetivo. Agora, por que eles fazem isso? Eu sou da opinião de que eles fazem isso porque eles se beneficiam da raça humana ou de alguma coisa no próprio planeta Terra, seja em termos de flora, fauna, minerais, alguma coisa, e talvez se nós terrestres soubéssemos o verdadeiro objetivo, a gente conseguiria interromper esse processo, né? E os maiores prejudicados nessa situação seriam eles, os tripulantes dos OVNIs. A ufologia científica. Comecei e continuo até hoje nessa vertente. Mas, com o avanço da física, teoria das cordas, multiversos, não muda um pouquinho a nossa forma de pensar, Edson? Olha, hoje com todo esse advento de novidades, muda, mas infelizmente as regras para o que é ciência, elas continuam as mesmas, elas não foram reavaliadas, reformuladas. E por esse motivo, a gente não consegue pegar a ufologia, o fenômeno OVNI, e tratá-lo como ciência. Ele é ainda uma paraciência, porque a ciência é quando você consegue reproduzir o fenômeno objeto do seu estudo. Por exemplo, para a psicologia, hoje, é ciência, porque você consegue reproduzir alguns fenômenos parapsicológicos. Já a ufologia não tem como você reproduzir o OVNI, reproduzir. Não tem ainda esse tipo de situação. O que a gente, então, pode fazer é utilizar alguns ramos da ciência para compreender melhor essa paraciência
que é o fenômeno OVNI, né? Eu não acredito que a ciência, em pouco tempo, reformularia essas suas regras para, de repente, mudar alguns conceitos, mesmo porque os interesses mundiais desses cientistas, dos governos, dos militares, me parece que são outros, são de poder, de conseguir tecnologias mais avançadas para domínio de outras nações, né? Então, infelizmente, o ser humano ele é muito bélico ainda, ele é muito nocivo nesse aspecto aí de olhar só para dentro de si, só para o umbigo, né? Então, acredito que não deva ter grandes mudanças. E eu falo isso porque, se a gente pegar, por exemplo, a arqueologia, que é um ramo aí da ciência, a gente percebe que muita coisa poderia ser reavaliada, mas não há interesse nenhum, né? Parece que tem um interesse de manter o povo burro, né? O povo mais ignorante de algumas coisas, para que ele não saiba a verdade que está lá fora. Na sua opinião, o que são os UFOs e os seus tripulantes? Olha, existem várias teorias. Agora, na minha opinião, uma grande parte desses tripulantes de OVNIs viriam de fora, seriam seres realmente ou extraterrestres ou de outras dimensões, como acredita até o próprio físico Jacques Vallée, o físico francês. Ele acredita bastante nessa teoria de seres dimensionais, de outras dimensões. E por que eu falo isso? Porque às vezes você vê um fenômeno que ele não parece ser material, parece ser imaterial, né? Então, você vê coisas tipo holograma, tem pessoas que relatam negócio de portal abrindo, né? Então, será que em algum momento aconteceria essa intersecção do nosso mundo com outro mundo, com outra dimensão, e aí teria essa interação? Eles, de alguma forma, conseguiram descobrir qual que é a forma de entrar dentro da nossa dimensão, e aqui fariam o que tem que fazer, depois voltariam para lá. E também acredito que alguns exoplanetas, né, poderiam abrigar vida parecidas com a nossa, ou talvez num estágio mais inferior, microbiano, talvez, né, mas que de alguma parte do universo deve vir aí esses naves, né, esses objetos voadores não identificados, e chegam aqui porque o planeta azul, dentro do nosso sistema solar, é algo que chama muita atenção. E a diversidade biológica, que é um negócio incrível. Então, acho que chama muita atenção desses seres aí. Por isso, eles vêm aqui, logicamente, devem ter lá os seus critérios para chegar, para atuar aqui também. Às vezes a gente questiona do ponto de vista humano, né? O que a gente vê nos casos do folclore. Tem casos agressivos, tem casos que ocorrem curas também, é raro, mas também ocorre. Tem casos que eles são neutros, né? Não afetam em nada, mas a gente tem uma tipologia variada, objetivos variados, então provavelmente nós teremos aí procedências, origens desses seres e objetos voadores não identificados variadas também, né? Vindo talvez por essas teorias aí que a gente conhece, ou talvez por uma coisa totalmente inusitada, diferente, que a gente nem pensou ainda. Bem, você citou a abdução. Eu acompanhei cerca de 15 casos de abdução, alguns por mais de 10 anos, outros por mais de 15 anos, e a conclusão que eu cheguei é que nenhum caso de abdução, mesmo tendo a cura de uma doença, de uma enfermidade, foi positiva para a pessoa. Seja pela síndrome pós-contactada, que deixa a pessoa desequilibrada mentalmente, e seja pelo fato que, mesmo para curar uma pessoa
Quando a pessoa é tirada sem sua ciência, sem sua vontade, isso, pelo menos para a nossa cultura, é sequestro, concorda? Realmente, nos casos de abduções, pelo que a gente percebe, a grande maioria dos casos, eles trazem um viés aí traumático para a testemunha que experienciou toda aquela abdução, ou o que a gente chama agora de visita de dormitório, né? Às vezes vem com marcas, fica realmente pensando naquilo, queimaduras. É um procedimento invasivo por parte deles. Eu conheço poucos casos em que houve a cura de alguma coisa, ou a pessoa depois acabou se curando e associou isso à atuação desses seres aí, né? Mas tem alguns casos, pouquíssimos, comprovados de que houve uma mexida por parte dos seres na pessoa, justamente em áreas que ela tinha algum problema, e esse problema depois simplesmente desapareceu, né? Inclusive casos aí com laudos, né, médicos que comprovam o antes e o depois também. Mas sem sombra de dúvida é um processo mais traumático, invasivo do que benéfico. E a hipnose, você acha eficiente em caso de abdução? Olha, a hipnose, ela é uma ferramenta que ajuda, mas ela não é totalmente confiável, porque depende muito de como que o hipnoterapeuta ali aplica aquela hipnose. É porque em alguns casos ele pode, de repente, induzir a testemunha e aí ela vai sair depois do transe lá, pensando que teve uma experiência ufológica real e, na verdade, não foi. Foi uma indução. Às vezes pode ter sido um sonho que foi colocado ali como verdade, ou algum filme que ela assistiu. Então, assim, a hipnose, ela não é totalmente confiável nos casos ufológicos e em outros casos também, né? Ela ajuda, né, a tirar alguns bloqueios, tal, mas depende muito do hipnoterapeuta. Eu cheguei a acompanhar alguns casos junto com Claudeir, o Mário Rangel, né, de algumas hipnoses, e essas hipnoses eram conduzidas de forma apropriada pelo Mário Rangel, né, que era esse hipnólogo, ufólogo, no passado. Agora, outros aí eu não tenho conhecimento de como que eles estão atuando. Eu vi também, recentemente, 2 hipnoses que foram feitas pelos Sagas lá em Peruíbe, em 2 senhoras que teriam tido um contato com seres ali, passou por algumas experiências. Da forma como ele conduziu, assistir a fita gravada, eu também achei que ele não induziu, que ele fez um trabalho bem feito. Mas como a gente não sabe aí no mundo, né, como que está sendo feita a coisa, a gente não pode confiar totalmente. Por isso que é importante, quando você tem algum caso ufológico, alguma pessoa que sofreu uma abdução, que a hipnose seja feita por um especialista, mas que seja acompanhado de um ufólogo sério, para que seja feito um trabalho que traga mais benefício do que malefício, né? Que traga mais verdade daquilo que ela experienciou do que inverdade ou criação mental induzida. O que é pesquisa de campo, raiz? Olha, pesquisa de campo raiz é quando você sabe onde está ocorrendo o fenômeno, aí você pega uma turma, os seus investigadores ali do seu grupo, ou outros grupos também coligados, e falar, cara, tá aparecendo em tal local, assim, por exemplo, Iporanga, no Vale do Ribeira, é uma área de grande incidência ufológica. Muitas vezes a gente se deslocou para lá, o próprio Claudir Covo, o Jamil Villanova, o GUG, né, outros grupos também junto, o Carlos Alberto Machado, a gente ia para lá e fazia vigílias nesses locais com o intuito de registrar esse fenômeno, de tentar um contato, troca de sinais de lanterna, coisas assim, e aproveitava também durante os dias em que você estava nessa localidade para coletar
os depoimentos dos moradores ali da zona rural, ou mesmo da cidade, que tinham avistado esses objetos voadores não identificados. Às vezes luzes, às vezes objetos mais concretos que deixavam marcas no solo ou que tinham atuado de maneira agressiva nos animais de uma determinada fazenda ou sítio, né? Porque às vezes o fenômeno aparecia e depois apareciam animais mortos em situações totalmente inusitadas, né? Então, pesquisa raiz é isso. Você ir para campo, não ficar sentado atrás de um computador, sentadinho ali na cadeira, pesquisando no Google, publicando, fazendo coisas desse tipo, né? A pesquisa raiz vai além disso, né? São pesquisas realmente. Agora, isso tem custo, né? Então, você vai se deslocar, é gasolina, é hospedagem para ficar no local, é alimentação, é equipamento que você leva, é planejamento que você vai ter que fazer, é tratar o psicológico também das pessoas que vão estar contigo ali do lado, porque se esse objeto de repente vem, você está ali num precipício, vai ter gente, se não tiver estrutura, vai se jogar no precipício. Aí um negócio que era uma pesquisa pode se tornar numa fatalidade. Então tem que tomar muito cuidado. Vou contar um caso que aconteceu em Iporanga. Estava eu, Jamil, Claudeir, uma galera ali. E aí o Jamil tinha levado um sinalizador da Marinha, só que ele não tinha observado que aquele sinalizador já estava vencido. E aí, de repente, apareceu o OVNI no vale, tava o Claudeiro, todo mundo ali, aí o Claudeiro falou assim, ô Jamil, solta esse sinalizador da Marinha para ver se o objeto que está ali no fundo do vale reage de alguma forma. Aí o Jamil foi, só que quando ele puxou a cordinha lá que o negócio estourou, o normal, se ele tivesse na validade, é ele subir, depois ele vem descendo aquele paraquedas vermelho, né? Uma luz bem forte. Só que, como estava vencido, o que ele fez? Em vez de subir, ele saiu numa espiral rumo ao solo, foi girando, girando. E aí tinha um monte de gente ali, as pessoas foram se jogando no chão. Por pouco não pegou na barriga de ninguém, não atingiu ninguém, mas o negócio foi girando, girando, girando e pum! Acertou o carro do Claudeiro na lanterna traseira, né? E foi aquele silêncio, né? Deu um estouro, pum! E aí depois a gente foi chegando lá para ver se estava tudo ok, mas não estava ok. Tinha estourado a lanterna e a fumaça do negócio entrou tudo para dentro do carro, ficou aquele cheiro de foguete, né? De rojão, né? Que quando é solto. Assim, foi uma situação engraçada depois, mas poderia ter acabado tragicamente. Então a gente tem que pensar em tudo, né, para não acabar mal uma experiência dessa, uma pesquisa de campo dessa. Graças a Deus eu nunca tive nenhum incidente assim ruim nessas investigações de campo que nós realizamos aí ao longo desses 40 anos. Nos anos 90, eu estive 2 vezes com o Orlando Vilas Boas. Opa! E em um desses encontros, ele me confidencializou de algumas experiências de tribos indígenas com seres supostamente extraterrestres. Casos que, segundo ele, nunca mencionou em nenhum dos seus livros. O que você sabe sobre contatos extraterrestres e tribos indígenas no Brasil? Olha, é um assunto que me chama bastante atenção. Eu conheci o Orlando Vilas Boas também pessoalmente. Eu estive na casa dele quando ele morava ali pro lado da Lapa, Osasco, Alto aquelas da bandas Lapa. ali. Uma vez eu estava fazendo trabalho pelo Banco do Brasil, eu acabei indo na casa dele e me contou várias histórias a respeito de avistamento de seres e de naves no Alto Xingu. Inclusive que o Cláudio, o irmão dele, o Cláudio Vilas Boas, também tinha visto. E recentemente eu sou coeditor da revista OVNI Pesquisa. Nessa edição aqui, a de número 13 da OVNI Pesquisa, a gente publicou essa matéria aqui, Indígenas em Contato com Deuses do Espaço, né? Então, fiz uma matéria
falando justamente desses casos aí envolvendo avistamento por indígenas no Brasil, tribos indígenas, e também por indianistas. Esse aqui é o Cláudio Vilas Boas, ele chegou a ver, por exemplo, um objeto em forma de cruz, luminoso, viu outros objetos luminosos. Teve um caso também no Xingu que foi visto uma nave com 3 seres dentro que chegaram a acenar para os indígenas ali. E tem vários aí caciques, alguns representantes também, assim, professores dessas tribos indígenas que falam ali português, que comentam, né, que os mais antigos ali sempre viram esse tipo de fenômeno e tinham uma certa interação. Os pajés, por exemplo, eles têm uma visão de que esses seres são do mundo espiritual, embora os indianistas ali, que vez ou outra veem também conjuntamente com os indígenas, sabem que não tem nada a ver. O próprio Orlando Vilas Boas e o Cláudio, que escreveram algumas matérias. O Cláudio, por exemplo, ele escreveu uma matéria nessa revista aqui, ó, Revista de Atualidade Indígena. Tem uma matéria do Cláudio bem interessante. Deixa eu só localizar aqui a matéria. Eu acho que é na edição número 4. Esse aqui, ó. Ele escreveu objetos estranhos sobrevoam o Xingu. Aqui, ó. Então, nessa matéria aqui, o próprio Cláudio Vilas Boas, ele questiona lá os pajés, e os pajés falam que aquele objeto que eles viam, eles acreditavam que era uma espécie de avião do homem branco. Né? Não acreditava que era algo assim extraterrestre, diferente. Não, ele acreditava que fosse alguma tecnologia do homem branco. Só que não é. Na verdade, esses objetos que desafiam aí a nossa racionalidade até os dias atuais. Agora, o que é estranho uns fatos que ocorreram, não está tão longe, foi em 2013, 2014, 2015, 16, 17, em tribos indígenas do Acre, uma tribo Axaninca. Inclusive a FUNAI, ela chegou a fazer alguns documentos, esse aqui é um dos documentos, onde a tribo estava pedindo ajuda para o exército, para a FUNAI, porque estava muito insistente o aparecimento desses fenômenos na região. Inclusive teve alguns indígenas que foram afetados, tentaram atirar no OVNI, o OVNI jogou um raio, aí atingiu a pessoa sofreu alguns efeitos, teve que ser medicada. Teve uma índia que perdeu uma filha, ela estava grávida, viu a nave, tudo, tentou correr, aí tomou um tombo e sofreu um aborto, né? Então, assim, eles estavam preocupados com esse tipo de fenômeno que estava ocorrendo lá. Inclusive, nessas tribos do Acre, se falou até que poderia ser uma espécie do fenômeno chupa-chupa que aconteceu no Pará e foi investigado pela aeronáutica brasileira, que estava voltando ali nesses anos aí entre 2013 e 2017. O que a gente ficou sabendo depois, conversando com ufólogos e representantes da aeronáutica peruana, eu falei com o Chamorro, Julio Chamorro, ele me falou o seguinte, que na mesma época que estava tendo esses ataques nas tribos indígenas do Acre, na região do Peru, também em Pucallpa, na cidade de Pucallpa, estava tendo os mesmos ataques. Só que lá o exército já estava tentando fazer alguma coisa, ver o que era, e em alguns casos eles tiveram até o avistamento de seres. Isso lá no lado da selva amazônica ali peruana, né? Então veja que assim o fenômeno ele não escolhe nação, o povo, ele atua, faz o que tem que fazer e depois de um tempo aquilo cessa. E aí pode voltar anos para frente como uma nova onda de atuações.
né? Agora, pelo que a gente está sabendo, as tribos indígenas estão aí mais quietinhas. Eu tive num evento recentemente em Peruíbe e conheci um cacique de uma tribo que tem lá em Peruíbe. Ele me passou 2 vídeos bem interessantes, que foram uns OVNIs que foram gravados em cima da lagoa que tem dentro da tribo, e um outro vídeo também, um objeto que solta várias luzes estranhas. Como ele achou aquilo esquisito, e hoje os indígenas, a maioria aí estão mais tecnológicos, né? Tem celular, tem uma série de coisas, ele acabou gravando essas imagens. Como teve o evento lá em Peruíbe, ele foi para lá para vender o seu artesanato e aí nos procurou para tirar uma dúvida. Filmei isso daqui, tal, o que você acha que é? Porque ele falou, avião não é, balão não é. Então, o que é isso? E aí você olha e realmente se tratam desses fenômenos OVNIs autênticos atuando vez ou outra nas tribos indígenas brasileiras. Edson, faz 45 minutos que estamos batendo papo, uma transmissão sem quedas. Uhum. Então, é difícil conversar. Você vai falar de Varginha? Vai cair. É muito difícil conversar com você sem falar sobre o caso Varginha, né? Explica para mim o que foi o caso Varginha para quem nunca ouviu falar sobre esse caso. Olha, o caso Varginha iniciou-se em janeiro de 1996 na cidade mineira de Varginha. E o que aconteceu lá? Já estava tendo algumas aparições ali. Aí os Estados Unidos ele chegou a atingir com uma tecnologia, aquela tecnologia da Guerra nas Estrelas, eles atingiram um desses objetos. Aí entraram em contato com o governo brasileiro, eles têm um acordo, isso já de longa data, sobre esses assuntos de OVNI, e falou, olha, vai cair na latitude tal, longitude tal, manda uma galera para lá e a gente está indo para aí. E aí foi feito dessa forma. A base mais próxima da região era uma instalação do Exército, que era a ESA, Escola de Sargentos das Armas, em Três Corações, que fica a 25 quilômetros ali, mais ou menos, de Varginha. E eles foram para a região onde tinha caído a nave e depois começaram também os aparecimentos de seres e as capturas dessas criaturas lá na região, tanto pela Polícia Militar, pelo Corpo de Bombeiros e pela própria ESA, né, o Exército Brasileiro. Os americanos chegaram no próprio dia 20 de janeiro de 96. Hoje existe um depoimento do Marcos Férez, que é ex-controlador de voo, em que ele afirma que estava trabalhando no dia e viu quando uma aeronave da USAF, um C-17, estava adentrando ali o espaço aéreo brasileiro sem autorização, o que causou uma certa preocupação para ele, porque poderia ser uma invasão, guerra, alguma coisa assim. Mas antes que ele ligasse para o seu superior, o superior dele entra no recinto ali da operação de controlador de tráfego aéreo e fala para ele, olha, tá entrando avião assim, não tem autorização, mas deixa passar, segue, toca o barco, depois a gente vai atrás da autorização, e foi feito. E qual que era o destino desse avião norte-americano militar, que comporta até dentro dele 77 toneladas? Era Campinas. Então eles foram para Campinas, lá tinha 2 helicópteros da FAB, da Força Aérea Brasileira, esperando para levar esses militares americanos para Varginha. Ali começou toda a coordenação de captura, né, do que ia ser feito com nave, com seres. Depois decidiram transportar seres vivos e mortos para a Unicamp, em Campinas. Então, o que foi Varginha? Ele iniciou-se com o avistamento daquelas meninas, né, no terreno baldio, no Jardim Andere, que era a Kátia, a Liliane e a Valquíria, que viram essa criatura agachada, né? O Birajara Franco Rodrigues, que era um pesquisador de Varginha, ele iniciou as pesquisas, depois chegou para agregar e ajudar o Vitório Pacatini, e como o Birajara era muito amigo do Claudeir Covo, ele chamou o Claudeir Covo, e o Claudeir me avisou que naquela época eu era vice-presidente do INFA, que era o grupo que o Claudeir presidia, e eu era o vice-presidente dele. Então ele
confidenciou, falou, olha, o Bira me chamou aí, tá acontecendo alguma coisa lá, vamos para lá? Falei, bora, vamos lá. Aí fomos nós 4. Depois eu agreguei o Jamil, porque como ele era desenhista, eu falei, o Jamil vai agregar, fazendo o desenho, os croquis, né, com base no depoimento das testemunhas e tal. Aí levamos o Jamil. Então eram 5 pessoas num primeiro momento, e depois nós agregamos o Eduardo e Oswaldo Mondini, que tinham o grupo CEPEX no Sumaré, e aí formou-se o grupo dos 7 investigadores de Varginha, naquele primeiro momento, que tinham acesso irrestrito a tudo que estava acontecendo em termos da pesquisa. O caso Varginha, então, ele foi o quê? Um arquivo X real que aconteceu, onde envolve queda de nave, captura de naves, de seres, né, resgate de seres também, manutenção em hospitais de Varginha, Hospital Regional, Hospital Humanitas, e no Hospital Unicamp, né, lá a Universidade Unicamp, no Hospital das Clínicas, onde teve toda uma atuação ali do Badan Palhares e do Corradim Metz e outros médicos, tem uma bióloga. E então, além disso, houve morte de animais no zoológico, provavelmente contaminados por essa criatura, e houve a morte do PM, da PM Mineira, o Marco Elixerez, que era um P2, que morreu ali em situações estranhas depois de ter capturado e sofrido um arranhão embaixo da axila, né, por parte dessa criatura, quando ele capturou, acompanhado do seu ajudante ali, e PM também, o Eric Lopes, né? Eles estavam em 2, fazendo uma ronda à noite ali no Jardim Andere, porque tinha um monte de bicho ali, um monte de criaturas soltas. Existe também o acobertamento, tanto militar como dos órgãos públicos, foi pedido sigilo para eles. Há um medo generalizado, um pânico que se criou ali na região. Hoje a gente sabe que tem mais de 150 pessoas, militares e civis, que participaram direta e indiretamente do caso Varginha. A gente tem várias informações da Unicamp, de testes que foram feitas com essas criaturas, principalmente com a criatura viva, e a necrópsia na criatura morta. Foram tomadas fotografias e vídeos na época dessa criatura, tanto pela PM como por alguns médicos ali dos hospitais, como também pelo Exército, pela Força Aérea Brasileira, e a gente ficou sabendo até que houve um envolvimento posterior aí da ABIN, né, do extinto SNI, da área de inteligência do nosso país, combinada aí também com a atuação americana, que atuou de forma bem forte para abafar o caso, utilizando inclusive aí de tentativas de suborno, né? A gente lembra na época que a dona Luísa, a Liliane e a Valquíria tiveram uma visita de pessoas de terno preto que ofereceram dinheiro para elas desmentirem numa televisão que eles iriam indicar todo o caso Varginha. A gente sabe de outras pessoas também que receberam grana, e depois aí teve o afastamento do Birajara, do Vitório Pacatini, agora é que ele voltou, depois de 26 anos do caso, né? Alguns livros foram escritos a respeito do caso Varginha. Enfim, o caso Varginha ele não está fechado ainda, estão se tentando liberar algum vídeo na atualidade, para que, se isso vier à tona, acabou, todo mundo vai ver aí uma criatura estranha, biológica diferente, e assim, o caso Varginha vai ser atestado como autêntico. Eu não tenho sombra de dúvida nenhuma de que o caso é real, né? Mas tem pessoas que às vezes falam, será que foi, será que não foi? Os próprios varginhenses ficam desconfiando disso. Foi feito muito turismo, muito marketing em cima do caso da criatura lá de Varginha, tanto é que existem ponto de ônibus em formato de disco, caixa d'água em forma de disco, e hoje
esse ano foi inaugurado lá em Varginha o Memorial do ET. Eu estive lá presente também nessa inauguração, que esse memorial visa contar um pouquinho da história do que aconteceu e marcar ali, ficar como um marco na cidade de que um dia essas criaturas, essa nave e os pesquisadores estiveram lá pesquisando esse caso importantíssimo da ufologia brasileira. Então, um caso aí que envolve também ameaças. Na época, os pesquisadores foram ameaçados. Eu, por exemplo, tive ameaça, telefone grampeado. Os irmãos Mondini também receberam aí ameaças. Tinha um cara lá que a gente investigou, que depois a gente descobriu que era realmente um agente, que ele falava que era uma pessoa, mas não conseguimos localizar nada de verdade no depoimento dele, e ele vinha trazendo ali informações reais e inverídicas sobre o caso, tentando, de alguma forma, gerar uma contra-informação em cima dos irmãos Mondini. O próprio Pacatini, só ali no começo, foram mais de 15 ligações com ameaça. O próprio Birajara, o Claudio Covo recebeu em casa também algumas pessoas, provavelmente eram pessoas da inteligência, por conta do caso. Muita desinformação também foi colocada desde aquela época até os dias atuais, né? E assim, o caso não morreu, é um intrincado quebra-cabeça que a gente está montando ainda as peças, vendo se encaixa, né? Eu nunca parei de investigar esse caso, tenho muito material, geralmente eu ando com uma pastinha pequena, essa aqui é o resumo do caso Varginha, tem fotos, tem informações, tem desenhos, tem recortes de jornais, tem croquis feito por enfermeiros nos hospitais, né, que nos trazem a clara certeza de que algo estranho aconteceu lá. Infelizmente, o caso foi classificado pelas Forças Armadas como ultra secreto e hoje a sociedade não tem acesso, nem os pesquisadores, a esse material. Mesmo pedindo juridicamente, os militares têm a prerrogativa de postergar por mais 25 anos esse material, e já foi feito isso. Infelizmente, deu 25 anos do caso e agora a gente vai ter que aguardar mais 25 anos para botar a mão em algum documento oficial do caso. Isso se não derem um sumiço nesse material até lá. Vamos lá. Duas perguntas. A primeira, na sua opinião, qual que é a evidência mais forte que esse caso realmente ocorreu? E a segunda pergunta, se o Exército classificou esse caso como ultra confidencial, é porque houve alguma coisa que o Exército investigou nesse período. Não foi uma captura de um lobo do mato para o Exército se envolver e classificar como ultra-secreto. Olha, a maior prova que eu tive foram documentos e assim, depoimentos de pessoas que falaram tete a tete comigo e que participaram daquilo. Por exemplo, militares. É que assim, eu não posso falar o nome de alguns militares, porque eles me pediram sigilo, mas eu chequei as credenciais deles para ver se realmente o cara tinha estado lá, tal. Chequei tudo e realmente eles estiveram. E alguns desses militares, até a forma como eles falam e escrevem, pode identificá-los dentro das armas. E eles, segundo eles assinaram um termo de confidencialidade por conta desse caso. E aí, se eles divulgam algo ou se descobrem que ele falou alguma coisa a respeito, ele pode pegar 14 anos de prisão, perder o soldo dele lá, a aposentadoria, né? Porque esses caras já estão reformados, alguns ainda estão trabalhando, já reformaram, mas continuaram trabalhando. Acho que é uma forma até de manter o cara ali meio cativo para ele não falar realmente. Mas eles têm medo, né, de se queimarem junto
aos colegas, eles têm medo de perder os benefícios, e como eles assinaram esse papel, eles não querem perder a liberdade deles. Embora eles entendam que o caso é importante, muitos deles que conversaram comigo demonstraram a sua indignação por conta do brasileiro, do exército brasileiro, se dobrar aos americanos, né, dar de mão beijada todo esse material para eles em troca aí de alguma tecnologia da área da aviação, né, que o acordo é isso daí que prevê, quer dizer, é muito pouco, mas é o que o brasileiro se sujeitou, infelizmente. Né? E assim, o caso Varginha, então, ele segue aberto. Muitas coisas eu acredito que deve vir à tona e outras não. Né? Porque assim, o caso foi muito mais complexo do que se imagina. Ó, só para vocês terem uma ideia, tem militares que de outras bases que foram chamados para ajudar naquela época. Houve aparecimento de seres em outras áreas também, cidades circunvizinhas, principalmente aonde você tinha o Rio Verde ali, houve vários avistamentos de seres, não só com aquela configuração da criatura de Varginha, aquele ser marrom. Vou até pegar um desenho. Esse desenho foi a Beth que fez na época. Então, não só nessa configuração, mas tinha uma criatura também que ela tinha o corpo todo coberto de pelos. Tinha os olhos vermelhos, mas tinha o corpo todo coberto de pelos. E um detalhe interessante é que em julho de 1996, a gente chegou a receber uma carta, que é essa carta aqui, ó. Eu tenho ela guardadinha, uma carta de um militar, onde ele mandou um desenho da criatura, nesse papel de seda aqui. E nessa carta ele fala dessas criaturas que estavam no Rio Verde, que ele participou de uma operação, junto com outro colega também. O colega tinha visto até uma dessas criaturas peludas, né? Ele não viu a peluda, mas esse colega dele teria visto essa criatura peluda. Então, assim, os depoimentos militares são os que mostram para nós que existe a verdade. E o acobertamento que persiste até os dias atuais também é uma evidência de que algo muito estranho aconteceu naqueles dias ali de janeiro de 96 e nos meses posteriores também, porque muitas naves foram vistas ali na região e também sobrevoando a Unicamp, né? A gente conseguiu depoimentos de vigilantes lá que falavam que tinha um objeto que ele saía de dentro da lagoa da Unicamp, se posicionava em cima do IFCH, que é onde as criaturas ficaram. Teve uma outra pessoa lá, funcionários, médicos, que comentaram que tentaram fazer o hemograma da criatura, mas o sangue da criatura acabou coagulando antes de chegar no sensor. Ou seja, pessoas que analisaram depois e conversaram com a gente a respeito disso, médicos, falaram que as plaquetas contidas no sangue da criatura eram em número bem maior do que num ser humano ou do que algum animal. Talvez isso explicaria aí a coagulação absurda. Teve um médico também que tratou de uma fratura exposta de uma dessas criaturas, da criatura que foi atropelada pelo Marco Elixerez e pelo Eric Lopes, e ele disse que ao fazer as suturas, né, e o osso foi uma fratura exposta, ele se surpreendeu porque em 24 horas o osso estava colado e a pele estava restaurada. Ele falou, nunca vi um ser humano, um bicho, alguma coisa, aconteceu uma cicatrização, uma recuperação tão absurda em 24 horas. Ou seja, o que ele tratou não era deste mundo. Mas pelas descrições dessas supostas criaturas, não eram seres inteligentes, correto? Exato. Havia também alguns outros depoimentos
de seres que foram vistos, que é aquele tipo alfa, né? Tipo o Grey, né? Que o pessoal fala que é os cinzentos, de olho preto, esse tipo aqui. Então a gente acredita que as criaturas de Varginha, realmente, esses bichinhos aí, eles seriam uma espécie de cachorrinho do ET. Algum animal ali treinado, biológico, para fazer determinadas funções. O que foi capturado foram esses bichos, né, entre aspas, esse cachorrinho do ET. E tanto é que não era inteligente, porque nas tentativas na Unicamp de ter algum tipo de comunicação, não foi possível verbalmente nenhum tipo de comunicação. O que eles relataram de diferente, alguns médicos, alguns militares, é que quando eles olhavam para aquele olho vermelho, esbugalhado, que parecia mais uma piscina de água, de repente começava a vir imagens, uma série de coisas na mente, né, como se fosse uma avalanche de coisas, que chegava, em alguns casos, a dar até dor de cabeça, né, no médico, no enfermeiro, no próprio militar, né, que estava ali frente a frente com aquela criatura, mas verbalmente não houve nenhum tipo de comunicação. Então, teoricamente, chegaram à conclusão de que não eram criaturas inteligentes, e sim inferiores àqueles que, quando deu problema na nave, provavelmente os tipo alfa aí, esses serzinhos mais evoluídos foram resgatados. Alguns também desses cachorrinhos também chegaram a ser resgatados durante todo aquele janeiro ali de 96 e posterior também, porque algumas criaturas ainda ficaram espalhadas ali pela região, sendo avistadas, e sempre era visto ali alguma nave, alguma coisa. Quando as criaturas ficaram na ESA, por exemplo, na Escola de Sargento das Armas, eles tiveram que trazer até radares portáteis, porque era sobrevoo ali, e os sentinelas ficavam até meio apreensivos, né? Pronto para atirar num objeto daquele. Mas os objetos só ficaram ali enquanto as criaturas permaneceram na instalação do Exército. Depois que foi para a Unicamp, ficaram por lá durante um tempo, e depois que os americanos levaram embora, aí o fenômeno dessas luzes desapareceu ali naquelas instalações. Bem, vamos torcer agora o nosso astronauta, que é senador, Marcos Pontes. Quem sabe ele não dá essa ajuda para tentar haver a liberação dessa documentação para finalmente a gente colocar alguma luz em cima do caso Varginha. Aí, Marcos Pontes, senador, contamos com a sua ajuda. Tomara que ele nos ajude. Inclusive, eu tive com ele, até publiquei uma matéria falando do avistamento que o próprio Marcos César Pontes, né, nosso astronauta aí, viu em São José dos Campos, né? Quando ele ainda era piloto da Força Aérea Brasileira, ele chegou a ser acionado para perseguir uma luz, né? Não conseguiu chegar lá, tal, o objeto logo desapareceu, mas eu tive com ele recentemente, ele me contando essa história. Pode ser que agora ele venha falar um pouco mais a respeito do assunto, e eu torço que ele consiga realmente alguma coisa em termos de liberação, principalmente desse caso Varginha. Tem muitos outros casos, tem o caso Feira de Santana, tem o caso de Leme, tem o caso de Peruíbe, tem o caso de Cubatão, enfim, tem um monte de caso aí, Santa Catarina, no Nordeste tem um monte de caso de queda aí. Então, se liberarem alguma coisa, ou então até instituírem algum órgão mesclado, né, militar, civil, e cientistas também no meio, é importante, e a própria imprensa para divulgar de forma séria, correta, né, eu entendo que funcionaria nos moldes que hoje existe o Kridovni lá no Uruguai. Se a gente tiver algo assim no Brasil, eu entendo que vai ser um avanço. Embora eu acho que é um pouco difícil por conta dos acordos nesses termos aí que já existe entre o Brasil e os Estados Unidos há muito tempo. Então vai ser difícil cortar esse cordão umbilical.
Você tem informação de como que foi classificado o nome do caso Varginha na linguagem militar? Não, não, assim, geralmente eles botam VAG, e aí tem uns outros códigos lá, pelo que eu sei, entendeu? Mas não tem um caso específico, que nem teve a Operação Prato. Apesar que a Operação Prato, ela ficou com esse nome 3 meses só. Foi durante o tempo que o capitão William de Holanda ficou na operação. Depois que entrou os americanos, mudou de nome, mas eu também não sei qual o nome que foi dado. Eu sei que foram gerados documentos também no extinto SNI, mas nunca vieram à tona esses documentos. Eu cheguei a conversar com alguns militares aí que participaram disso. Tem o Bessa, tem outros militares que inclusive estiveram junto com os militares lá do primeiro Comar, primeiro Comando Aéreo do Pará, estiveram junto ali com o capitão Irangê Holanda, o sargento Flávio Costa, tal. Esse pessoal do extinto SNI estavam ali nas vigílias e também viram os OVNIs. Bem, vamos falar um pouquinho sobre o seu canal no YouTube, que eu estou vendo o poster do YouTube atrás. E eu Isso, a sei gente está crescendo, né? Estamos crescendo, já estamos com 135 mil inscritos, né? Foi uma ideia aí que surgiu no passado, através de um amigo meu, que era o Rafael Fire. Ele hoje trabalha com negócio de mágica, tem um canal infantil também, mas na época ele falou: Edson, você tem um potencial tal aí, esses assuntos de ufologia é interessante, vamos criar um canal. Eu fiquei meio reticente na época, mas a gente acabou criando. Depois aí o canal foi indo assim, mas nada tão grande, até que aí o Rafael saiu, eu continuei sozinho. Aí o meu filho, o Arthur, ele falou assim: pai, vamos dar um up aí no seu canal? Eu falei: bora, né? Aí ele veio com um monte de ideias, a gente começou a gravar mais, colocar mais vídeo lá com uma certa periodicidade. Hoje a gente coloca 3 vídeos por semana no canal Enigmas e Mistérios, e o canal só tem crescido. Aí a gente procura fazer um trabalho sério, né? Trazer coisas fidedignas, assim como também na revista OVNI Pesquisa, que eu sou coeditor, a gente tem esse viés científico de trazer a coisa séria, porque a gente percebeu que a ufologia, de uns anos para cá, ela foi degringolando, né? Ela foi sendo denegrida, a imagem, por muita misturada de coisas que é mais crença do que pesquisa, né? Então isso acabou fazendo com que a ufologia brasileira caísse, fosse cada vez desabando mais. E aí, quando a gente resolveu fazer isso com o canal, eu falei: ó, junto com tudo isso, de dar um up no canal, vamos colocar a ufologia brasileira no lugar que ela merece. E aí, para isso, a gente precisa retomar pesquisa de campo, a gente precisa fazer um trabalho legal e resgatar tudo isso, né? A ufologia raiz, e algumas pessoas já entenderam isso, e o negócio tá melhorando cada vez mais, né? Agora a gente está partindo para uma área de documentário. A gente esteve em Quixadá, no Ceará, fazendo algumas pesquisas, coletando depoimentos de moradores, de pesquisadores lá da região. Então tem uma casuística bem interessante, né? E logo, logo a gente deve estar soltando esse documentário aí sobre Quixadá, né? Sobre esses fenômenos ufológicos que ocorrem em Quixadá. Alguns dos fenômenos têm um viés mais benéfico, outros maléfico, chegando até a níveis trágicos, né, de morte. Tem o caso Barroso, tem o caso de uma outra senhora lá também que morreu também afetada igualmente ao que aconteceu com o caso Barroso. Então isso é algo que a gente tem que prestar atenção, pesquisar mais detidamente para obter algum tipo de resposta e até se precaver, né? O que eu faço, né? Porque se eu ficar exposto, de repente eu posso morrer? Pode, mas não é assim sempre que acontece esse tipo de coisa. Mas se eu estou suscetível a uma atuação maléfica desses objetos, o que eu tenho que fazer para me resguardar, né? Então tem que se pensar nisso tudo. Eu acredito que em breve a gente talvez tenha aí
a liberação, o reconhecimento oficial desse assunto, e aí a gente vai ter que mudar um pouquinho a nossa consciência, vamos ter que quebrar alguns paradigmas para poder entender melhor esse fenômeno, e aí a ufologia vai deixar de existir e vai ter que ser substituído por o que a gente chama de exopolítica, né? Então, se os seres vierem para cá e tiver o contato final, a gente vai ter que se tornar tudo exopolítico, vamos dizer assim, para dar alguns normativos, algumas normas de como que esses seres, estando aqui no planeta Terra, devem atuar para não gerar nenhum tipo de conflito, né? Afinal de contas, política é a arte de bem viver, e aí a gente vai ter que bem viver cosmicamente, né? Porque esses seres vão estar aí no nosso dia a dia. Bem, e daí é um dos temas desse livro, O Impacto do Primeiro Contato para a Humanidade, que eu vou estar enviando para sua casa um exemplar. E agora a pergunta é, há mais de 40 anos, nós, ufólogos, nós sempre falamos, o contato extraterrestre está próximo, e nunca acontece. Mas você acha que hoje realmente estamos próximos desse primeiro contato oficial e público? Olha, eu acho, mas não é só achismo. Eu vou te dar um cenário que está acontecendo e aí você vai tirar suas próprias conclusões. O que a gente teve recentemente? O depoimento de uma chefe da NASA falando que até 2025 seria reconhecido a existência de vida extraterrestre, fora, em algum lugar, sei lá, Marte, algum lugar. Ela falou isso com base em quê? Então é a pergunta que não quer calar. Logo depois que saiu isso, foi um burburinho, muita gente não prestou atenção, mas deu um burburinho, aí ela voltou atrás e falou, olha, não é até 2025, pode ser que seja até 2030. Mas se ela tinha uma data já pré-definida, é porque deve ter tido algum tipo de reunião, deve ter tido algum planejamento, alguma organização e estratégia para que em algum momento isso ocorra. E ela sabia disso, né? Pelo menos a NASA, ela está em contato com outros órgãos também, militares, Pentágono, etc. e tal, e ali os americanos, a gente sabe, que estão bem avançados nessa questão do OVNI, né? Não só isso. Se a gente pegar algum tempo atrás, 2014, 15, 16, até um 17, se não me falha a memória, ou 16, houve um projeto na Universidade de Princeton e esse projeto foi bancado pela NASA, onde eles deram US$ 1.100.000 para que eles fizessem um estudo junto a 24 teólogos para saber como que eles pensavam caso fosse liberado assim, a verdade de que existe vida extraterrestre. Como que se comportaria tanto as igrejas, né, cada religião ali, e também os seus membros, né, que eles fazem, como é que eles vão assumir, qual vai ser a estratégia para poder estar colocando os membros também dentro dessa nova realidade, caso isso ocorra, né? Então aí tinha representantes ali católicos, presbiterianos, né? Tinha hindus, né? O hinduísmo representado, líderes africanos, budistas, tinha de tudo que é linha, né, religiosa ali. Então, assim, por que eles estão já pensando nisso? Será que tudo isso não faz parte de uma estratégia e aí, em algum momento, isso vai ocorrer efetivamente? Eu entendo, assim, avaliando o cenário também, que talvez por conta do isolamento social, esses anos aí que a gente passou por esse problema, né? Talvez ele tenha adiado essa data de 2025, por isso que ela jogou 2030, né? Se reposicionou e jogou 2030, porque talvez com essa situação mundial não daria para fazer determinados tipos de ações que já estavam planejadas. Outra coisa que é bom para a gente avaliar, o Congresso Nacional norte-americano,
em audiência pública, no dia 17 de maio de 2022, falou sobre o UAPs, né? Que é o fenômeno aéreo não identificado, que o OVNI está inserido também, né? E eles comentando lá nessa audiência, tanto os congressistas como representantes militares de áreas de inteligência da Marinha, da Força Aérea Norte-Americana, etc., eles falaram da preocupação que eles têm que esse fenômeno, né, esse fenômeno aéreo não identificado, ele causa uma apreensão porque é uma ameaça à segurança nacional norte-americana. Ou seja, veja que os americanos estão admitindo que existe um fenômeno que, vez ou outra, aparece. Eles mostraram vídeos, fizeram lá alguns relatórios preliminares, depois apresentaram um relatório final. Enfim, algo está acontecendo. O mundo todo, quando foi divulgado isso no Congresso Nacional norte-americano, a imprensa, de uma forma generalizada, começou a observar essas coisas e divulgar de uma forma não tão sensacionalista como no passado, porque, Wendel, se você verificar, você vai ver que no passado, década de 80, 90, ainda tinha muito sensacionalismo, chupacabras, aquela coisa, a raia do Gugu, aquelas coisas doidas lá, né? E hoje a gente vê com certa felicidade que a imprensa está mudando, está dando um viés mais sério ao assunto OVNI. Tudo isso faz parte de uma preparação local e mundial, né? Começou ali nos Estados Unidos, mas agora já se espalhou mundialmente. A intensificação também das aparições desses objetos também está um negócio de louco, né? Só no Brasil aqui, eu estava fazendo a catalogação dos casos de abril de 2022 até agora, novembro, já está chegando a 200 casos. É muita coisa, né? Nunca antes na história da ufologia no Brasil a gente teve uma onda que demorou tantos meses e com tantos casos assim, né? Então é um negócio absurdo que está acontecendo. As pessoas estão de olhos no céu. Lógico, tem que dar um desconto que nem tudo que brilha no céu é disco voador. Você tem Starlink, você tem drone, você tem uma série de coisas que isso daí joga contra a ufologia, né? Os pesquisadores aí ficam loucos, né, com esses drones, com essas coisas que são objetos voadores convencionais terrestres, né? Mas dentro de tudo isso que está acontecendo tem ainda um fenômeno real, inexplicado, que está aí povoando a mente das pessoas e está sendo divulgado pela imprensa aí mais maciçamente. E tudo isso faz parte do plano de preparação para essa liberação. Então, respondendo sua pergunta, eu acredito que está bem próximo de acontecer. Pode ser que não chegue nem a 2030, seja até um pouquinho antes. Bem, a gente está acabando esse bate-papo. Eu vou estar pedindo para todo mundo fazer a inscrição no canal, deixar o seu comentário, ativar o sininho e também se inscrever no Enigmas e Mistérios, que 3 vezes por semana temos material novo, correto? Isso aí. E agradeço muito a sua participação. Espero poder te reencontrar pessoalmente em breve. E não demorar. Eu estou aqui em São Paulo. Qualquer hora vem aí para a gente tomar um café. Tá? E na hora vai ser um prazer. Que quiser marcar uma vigília à noite, vou pegar meu binóculo e vamos nessa. Porque... Vamos nessa. Então, eu tô para marcar alguma coisa em Iporanga. A gente vai fazer um documentário lá e aí a gente vai ter vigília também. Se quiser ir acompanhar a gente vai estar gravando tudo, mas também vamos fazer as vigílias. Vai que aparece o negócio. A gente vai coroar o documentário, né? Vai fechar com chave de ouro. A gente vai conseguir levar o Jamil Vila Nova? Com certeza, vou convidá-lo. Com certeza. Porque eu lembro o Jamil quando chegava naquele batalhão de carro no centro da cidade, onde tinha almoçar, né? Ele era meio baixinho, chegava com uma máquina fotográfica que era maior do que ele. E todo mundo olhava para a gente, né? Que um com binóculo, outro com telescópio. Laser, né? Lembra que levava laser também? Ficava lá brincando com os gatos. Onde que a gente chegava, a gente parecia os heróis da Marvel. Era. Né? Jornal, rádio.
Hoje a gente já tá tudo meio acabado, cabelinho branco, né? Então, A, a mas única estamos coisa. na ativa ainda. Assim, Viu? enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou lutar pela verdade da ufologia. Isso é um negócio que é um compromisso que eu tenho comigo mesmo e com o meu público também e com a sociedade brasileira, né? Porque eu acredito que exista algo, o acobertamento ele existe também, é forte, mas ele não pode persistir pela vida toda. Uma hora a gente vai ter que colocar isso aí em pratos limpos e a sociedade tem que estar preparada para isso. E a gente vai fazer esse papel dentro da verdade de estar orientando, de estar trazendo aí as informações corretas para que as pessoas fiquem antenadas e ligadas no que está acontecendo. Então, é isso. Eu agradeço também, Wendel, a oportunidade aí de estar falando no seu canal. E depois você me passa seu endereço aí, que eu também vou te mandar o meu livro e vou mandar também algumas revistas OVNI Pesquisa aí para você ter o conhecimento do nosso trabalho. Gratidão e a verdade liberta, sempre. É isso aí. Até o próximo programa. Um abraço.